Olá, estamos aqui para mais um programa Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a honra, mais uma vez, de trazer aqui meu querido professor, doutor Marcelo Lamy, que é vice-coordenador do mestrado em Direito da Saúde da Universidade Santa Cecília, ele que está à frente do grupo de pesquisa do CNPq, ele está à frente também do laboratório de pesquisas, está na frente de tantas iniciativas do laboratório do migrante, enfim, e é uma pessoa, como todo pesquisador, todo cientista deve ser, inquieto, está sempre buscando o conhecimento. E nós trouxemos o professor hoje aqui para falar sobre ciência. A ciência que hoje está no top, né? Todo mundo só fala em ciência por conta da pandemia e muitos também, por incrível que pareça, são contra, né, a ciência. Será que a ciência é tudo isso? Será que nós precisamos de tanto conhecimento? Será que o medo de enfrentar a realidade com tanta informação, será que estamos preparados? Então nós temos essa reação um pouco não querendo saber muito. Será que esse é o comportamento correto? Então, estava conversando com o professor antes de começar o programa e vou lançar essa provocação para ele no ar. Será, professor Lamy, um prazer muito grande tê-lo aqui com a gente? Será que, ensinando os jovens a educação para a pesquisa, desde que eles entram na escola, desde que eles entram até no ensino fundamental, até na universidade, a educação para a pesquisa, será que não é o caminho para que a gente entenda que realmente o conhecimento e a ciência nos salvam das grandes pestes, das grandes pandemias e também nos levam a descobrir a cura para as doenças que até hoje muitas delas não sabemos como curar, por exemplo, o câncer? Rosilma, muito obrigado pela oportunidade de assim, falar um pouquinho. Eu fico até emocionado com relação à possibilidade de falar sobre esse assunto. Você me conhece já há bastante tempo e eu diria assim que, efetivamente, é uma luta que eu resolvi há tempos atrás enfrentar. Assim, se nós não prepararmos as próximas gerações para fazer ciência, para valorizar a legítima ciência, talvez nós entremos em grandes enrascadas em nossa sociedade. E eu me enfrento sempre, e isso me perturba de alguma forma, enfrento sempre com grandes antípodas, né? Com pensamentos bastante diversos. De um lado, nós encontramos muitas pessoas que também incensam, né? Parece que a ciência é algo santo e sagrado que não pode ser questionado. E de outro lado, nós temos uns negacionistas, né? Que não acreditam no que a ciência descobre. A ciência nada mais é do que um caminho de descoberta de solução para os nossos problemas. Nós temos problemas na nossa sociedade, e a ciência o que se faz é debruçar-se com atenção e com esmero para, com cuidado mais esmerado, descobrir como resolvemos os nossos problemas. Agora é a pandemia, mas em outros momentos são outros os problemas. Então, a ciência é o caminho da solução de problemas que nós não sabemos a solução. Mas, ao mesmo tempo, o que a ciência aponta não é santo e sagrado. O que a ciência aponta, efetivamente, é uma possibilidade de solução. Então, nem nós temos uma sociedade que, às vezes, fica muito dividida em incensar demais a ciência e em desvalorizar a ciência. O incensamento, né, o tornar sagrado a ciência, né, em nosso ambiente societário, no Brasil, ainda não é muito presente, mas em outros lugares é. Às vezes só numa cultura muito rasa no Brasil se fala, né, não, porque isso está cientificamente provado e pronto, como se não posso discutir mais. Então, essa é uma maneira de incensar e tornar sagrado a ciência, e que é um equívoco, porque a ciência não prova nada, ela prova por enquanto. Toda a ciência verdadeira, ela fala, por enquanto, o que eu sei é isso.
Ela não é um pensamento de chegada. É sempre um raciocínio no meio do caminho. Até hoje, pelo que eu sei, pelo que eu investiguei, a minha demonstração é essa. E às vezes se depara até em processos judiciais, falando, porque a ciência não provou. A ciência não prova, a ciência apresenta aquilo que é estatisticamente mais certo acontecer, mais provável de acontecer, até que acontece alguma outra coisa que mostra, não, o nosso pensamento estava equivocado. Agora, o que mais me preocupa não é isso, não é essa divisão da sociedade, que de um lado nós temos os que veneram a ciência e de outro lado nós temos os que ignoram a ciência, os negacionistas, que não querem, também não dão espaço para a ciência se manifestar. O que mais me preocupa é que nós criamos um ambiente educacional, alastramos uma espécie de cultura educacional de transferência bancária de conhecimentos. Sabe? Como eu tenho assim, eu tenho a poupança, resgato e ponho na conta corrente. Eu tenho a conta corrente que repassa para a conta poupança. Onde nós temos um processo que tem lá o professor, que já sabe o assunto, e ele fala, e o aluno anote. E guarde, porque depois eu vou pedir na prova. Então, aquele tipo de educação, que é de educação de transferência de conhecimentos adquiridos, de dados, de informações. Nós não criamos um ambiente educacional para que as pessoas sejam criativas, para que elas aprendam a pensar sobre os problemas e moldar soluções nunca antes pensadas. Eu me lembro muito bem da expressão de Guimarães Rosa, né, nosso poeta campineiro, né, desculpa, campineiro não, campineiro é Rubem Alves, já estou confundindo. O Guimarães Rosa, quando fala do seu personagem de Adorim, e que ele aparece e faz perguntas estranhas, esse personagem. E a outra pessoa indaga, né, mas por que você sempre faz essas perguntas? Perguntas curiosas, estranhas, de onde você tira essas coisas? E o Diadorim responde, faço perguntas nunca antes perguntadas, porque se eu perguntasse as mesmas perguntas que todo mundo pergunta, eu permaneceria no mesmo mundo de quem as pergunta. Olha que fascinante essa poesia, né? Essa preparação para nós perguntarmos o que os outros não perguntam. Isto exige um molde, assim, permitir o livre crescimento, né, das pessoas para pensarem diferentes. Uma educação que transmita experiência, que transmita conhecimentos, mas que, ao mesmo tempo, transmita problemas a serem resolvidos. Para que as pessoas saibam pensar nas soluções e não ter aquela inquietação que muitas vezes um aluno, até na faculdade, tem e nos pergunta, tudo bem, professor, o senhor já explicou esta tese, explicou esse outro corrente de pensamento, essa outra forma de pensar, mas qual que é a resposta correta? Quer dizer, essa ansiedade de querer uma resposta definitiva mostra que a nossa cultura está despreparada para fazer pesquisa. Pesquisa é uma aventura no desconhecimento, no desconhecido, no que eu quero descobrir de novo. E eu preciso, então, perguntar coisas diferentes, explicar de uma forma diferente, interagir os problemas. Então, eu preciso estar preparado para essa maleabilidade. E, portanto, é necessário modificar o nosso processo pedagógico, desde a infância até o ensino de pós-graduação. Na pós-graduação é muito mais comum nós colocarmos os abacaxi para ser descascado pelo aluno. E ele tem que se virar sozinho. Mas isso tem que acontecer desde lá do começo, criando esse ambiente educacional que prepara as pessoas para serem pesquisadores, pode nascer uma pesquisa profunda em nosso país. Ou seja, se discute muitas vezes, até o governo usa muito essa lógica,
de que é preciso investir em pesquisa, que é preciso ter bolsa de pesquisa, que é preciso, o governo tem que gastar dinheiro para que exista pesquisa. Tá certo, não está errado isso não, tem que fazer mesmo. Mas não é o mais importante. O mais importante é criar, permitimos nascer pessoas que a gente pudesse olhar, assim como eu olho para a doutora Rosilma e falo, aí está uma mulher que tem a mente de pesquisadora, que ela é inquieta, que ela faz perguntas que incomodam, que ela cutuca, que ela quer sempre discutir conhecimentos novos. Nós temos o fato da Rosilma ter um programa sobre jovens pensadores é um retrato da sua alma. A alma de uma pessoa que quer estudar coisas novas, quer conhecer coisas novas. Então, essa abertura da mente foi moldada em ti, de alguma forma. Quer dizer, isso nós precisamos investir para que isso aconteça com mais pessoas. Para que as pessoas tenham a mente aberta para escutar o outro. Não é fácil. Não. Nós adoramos falar o que a gente pensa sobre o assunto. Nossa, fala o que você acha disso. Nossa, a gente solta o que a gente pensa. Mas e escutar o que o outro pensa? E realmente escutar, que é assim, entrar na mente do outro para entender a explicação do outro sobre aquele assunto. Nós fazemos isso? É preciso abertura para isso. Quantos são os professores que adoram uma caneta vermelha? A Rosilma é educadora muito mais do que eu e sabe muito bem o que é uma caneta vermelha, que faz sangrar a alma do aluno, né? É. Caneta vermelha é proibida agora. É proibida, não pode, porque ela é muito autoritária, né? Caneta vermelha traumatiza. Mas o aluno nunca mais quer escrever. Aí o professor pega azul e faz igual, né? É, porque o problema é a atitude, né? A cor, né? Exatamente, o problema é a atitude de olhar para o aluno e falar, você está errado. Não olhar para o aluno e falar, como você poderia ter feito? O que poderia ser diferente no teu raciocínio? Então, nós temos que moldar professores para que se ensinem novos tipos de alunos. Então, quando nós falamos, né, a sua provocação, Rosilma, de que precisamos de uma educação para a pesquisa, você está, no fundo, falando da grande inquietação que eu tenho, e de alma mesmo, de alma que eu tenho. Eu escrevi nesse meu livro de metodologia, a primeira parte desse livro é focado exatamente nisso. Quer fazer pesquisa? Torne-se um pesquisador. O que é preciso para se tornar um pesquisador? É preciso fazer um exame pessoal de consciência e identificar aquilo que me trava, para pensar com mais liberdade. É possível, então, nós investirmos na autoeducação para sermos pesquisadores. O ideal, no entanto, seria que nós moldássemos um sistema em que nós pudéssemos transmitir esta autoeducação para ser pesquisador, para que todos se tornassem pesquisadores. Desapareceria muitos dos radicalismos de nossa sociedade. Muitos dos nossos conflitos de relacionamento desapareceriam quando nós moldássemos realmente, e a palavra moldássemos não é boa, né? Mas eu estou usando demais hoje, mas que nós permitíssemos que as pessoas fossem diferentes, que as pessoas pudessem explicar os problemas, as realidades, as questões, pelos seus olhares. A tolerância é necessário cultivar dentro da mente do pesquisador. O pesquisador olha para um resultado encontrado, nossa, que alegria, achou esta resposta, mesmo que não seja a que eu gostaria de dar. Mas ele também sabe que aquela resposta que se chegou não é definitiva. É a que hoje foi possível construir. É preciso educar as pessoas para este mundo diferente, que é um mundo não de radicalismos, é um mundo de pluralismo de explicações. É necessário, mas se fazemos isso, construímos um mundo, mas não melhor, um mundo muito melhor para todos nós.
Um mundo de certezas provisórias, pode ser, né? Exatamente, eu provisoriamente estou certo disso. Professor, fala um pouquinho para terminar aqui o nosso tempo, porque em seguida nós vamos propor já uma matéria, educação financeira na grade curricular. Vai entrar um jornalista que já vai propor uma grade curricular mais prática, mais aberta, porque os jovens se queixam muito que a grade curricular, eles não entendem como é que vai sair da escola e usar aquilo no cotidiano dele. Isso também existe, a distância entre o currículo e a praticidade. Aí ele sai da escola e procura um coach. Então nós vamos entrar com essa matéria, mas antes disso, queria que você falasse um pouquinho do nosso livro aí, do volume 2, do Temas Avançados em Direito da Saúde, que é o volume 2, Casos Difíceis. Fala um pouquinho, que nós temos aí uns segundinhos para fazer o nosso comercial. Agradeço a oportunidade, Rosilma, também de falar disso. Este é um projeto que eu acalento com muito carinho, que é um projeto de pesquisas, do meu grupo de pesquisas e das pessoas que estão próximas a mim, que desenvolvem pesquisas na área de saúde e de direito da saúde. Nós lançamos, ano passado, uma coleção de estudos avançados, que são estudos de temas mais complexos de direito que envolvem a saúde. E nós agora acabamos de terminar um volume com 21 trabalhos de pesquisa desenvolvidos por um grupo significativo de autores que enfrentam aquilo que o direito chama de casos difíceis. O que são casos difíceis? São casos que nós não temos solução. O que a gente tem que fazer? Achar a melhor solução possível, embora não exista solução perfeita. Então, por isso que nós chamamos este volume de casos difíceis. O que nós vamos fazer diante de uma recusa de um paciente de transfusão de sangue por uma ideologia, por uma questão religiosa? Nós deixamos ela morrer ou respeitamos a decisão religiosa? O que nós fazemos diante de um crescimento de doenças mentais significativo que se deu agora no momento da pandemia e a ausência de políticas públicas para resolver esses problemas na situação até normal, quanto mais na pandêmica? Quer dizer, o que nós vamos fazer diante daqueles casos em que nós não temos muita solução? Nós não temos uma solução pronta, já moldada pelo direito, já moldada pela ciência, para resolver. A gente tem que correr no meio do caminho. Assim, não é o ideal que a gente se isole nas nossas casas, ninguém gosta de se isolar, mas é o que a gente tem por enquanto. Então, nesses momentos em que nós não temos solução, o que o direito pode dar de resposta provisória para este tipo de caso? Este que é o volume Temas Avançados em Direito da Saúde, Casos Difíceis. Professor, muito obrigada pela presença. Só queria que você me dissesse quando sai o livro, e aí eu já vou chamar a matéria, que é a matéria da educação financeira, mas só me diz quando é que vai sair o livro. Esse volume 2. Acredito que mais 10 dias sai esse livro. Beleza. Ou seja, o final agora do mês já deve estar em... Pela editora Matrioska. E aí pela editora o pessoal... Matrioska. É de acesso gratuito. É importante que as pessoas saibam, nós não temos, pesquisadores sonhadores, né? Além do mais. Não tem fins lucrativos essa coleção. É para divulgar o que a ciência descobriu de como resolver algumas situações. Parabéns, obrigada mais uma vez, venha sempre, porque o seu brilho, porque a sua alma é uma alma, como a gente diz, coletiva, né? Os pesquisadores, os que amam a humanidade, têm alma coletiva. E sempre que você vem aqui, o seu brilho passa pela tela. Muito obrigada. E agora nós vamos chamar aqui o nosso Leandro Sampaio, que vai apresentar a matéria Educação Financeira no Currículo Escolar. Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo aqui em nossa série sobre educação financeira. O meu objetivo
é abrir uma discussão sobre este tema. E você pode participar, mande a sua pergunta ou faça o seu comentário através de nossas redes sociais ou aqui pelo nosso canal do YouTube. E para este primeiro episódio, nós vamos falar sobre educação financeira nas escolas. E você, é a favor ou é contra? E para começar, convidamos a Marcileia Gorgônio. Ela é especialista em educação financeira e também economista. Marcileia, de acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil já passa de 14 milhões de desempregados. Vendo este número, qual é a sua opinião sobre a educação financeira nas escolas? É fundamental que a educação financeira possa ser tratada nas escolas. Se tivéssemos essa cultura ao longo dos anos, teríamos uma população muito melhor preparada. Infelizmente, como não tivemos educação financeira nas escolas, quem aprendeu sobre ela foi através de estudos paralelos. Então, muitos de nós erramos ao tratar o dinheiro como moeda de troca. Inclusive, denegrimos o nosso trabalho ao explicar para o filho que precisamos trabalhar para pagar contas. Ou seja, o filho cresce com uma visão ruim sobre o trabalho, deixando de enxergá-lo como uma ferramenta de crescimento e realização pessoal. E de acordo com o MEC, o nosso Ministério da Educação e Cultura, o ensino sobre educação financeira não será uma disciplina. Ele será aplicado dentro de outras matérias. Pelo Brasil, muitas escolas já estão testando esse novo formato do currículo escolar. Eu creio que é fundamental. Por quê? Porque o currículo escolar, muitos pais se queixam e até o aluno mesmo se queixa que ele não vê muito pragmatismo nesse currículo escolar. O que quer dizer isso? Ele aprende coisas que ele não consegue linkar com a realidade. Então ele sai da aula e ele não vê a praticidade do que ele aprende. Por que eu estudo geografia? Por que eu estudo história? Por que eu estudo português, né? Talvez... Não sei se o aluno não está prestando atenção ou se o professor também não se preocupa em mostrar para o aluno que, porque o português é um instrumento de comunicação, serve para ele se comunicar com o outro. Se ele não domina o código, a comunicação sai truncada. E por que educação financeira? A educação financeira serve para você dar o devido valor ao dinheiro. E também olhar o dinheiro como uma contraprestação. Qual é a contraprestação que esse dinheiro vai me dar? Ou seja, o meu trabalho, como ele se traduz em dinheiro? Ou então, como eu gasto o meu dinheiro? O que é prioridade? Porque se você não tem essa noção do que significa o dinheiro, talvez você gaste em bobagem e quando você precisa realmente, né, supérfluo, por exemplo, você vai gastar num supérfluo e às vezes quando você precisa gastar em alguma coisa essencial, você já gastou o dinheiro. Então, a educação financeira serve para você saber a importância do dinheiro e planejar isso de uma forma que você consiga dar a prioridade ao que você quer fazer e encaixar o dinheiro na sua vida. E não ao contrário, não o dinheiro mandar na sua vida. Eu não observo nenhum tipo de prejuízo na educação financeira nas escolas, muito pelo contrário. A educação financeira ela faz com que as crianças já nessa idade já consigam ter o poder de gestão, o poder de controle de impulsos, aprender a gastar, a economizar, e realmente também a arcar com as consequências de escolhas erradas. Então, saber que uma escolha errada pode ocasionar prejuízos. Especialistas afirmam que é indicado estimular a educação financeira em crianças a partir de 3 anos de idade. E a sugestão dos profissionais é o famoso cofrinho. A Base Nacional Comum Curricular regulamentou educação financeira no ensino fundamental. Eu tenho acompanhado esse assunto. O ensino será nas várias matérias da grade, o que eu achei um princípio muito interessante,
porque podemos desmistificar o tabu sobre falar de dinheiro. Entretanto, as escolas públicas estão com um grande problema de adaptação de seus professores, que precisam de orientação financeira para poder ensinar a educação financeira aos alunos, enquanto que as escolas particulares estão contratando educadores financeiros para orientação de seus professores. E ainda, de acordo com o MEC, aprender educação financeira dentro da sala de aula é importante para fortalecer a cidadania. Ao estar ambientado com o assunto, o aluno pode tomar decisões mais assertivas sobre as finanças e também sobre o consumo. Você deve dar essas aulas de maneiras práticas e lúdicas. A criança e o jovem, eles aprendem muito pelo movimento e pela brincadeira. Então, faça teatro, brinque. As crianças brincam, né, de vendinha, né? Elas brincam de planejamento financeiro, elas brincam disso. Então, traga isso para a escola. Faça debates. Mostre as prioridades, debata com as crianças o que é prioridade na sua vida. E para entender a opinião de outras pessoas, eu coloquei uma enquete em meu Instagram perguntando o seguinte: você é a favor ou você é contra a educação financeira nas escolas? A pesquisa ficou apenas 24 horas no ar e 95% das pessoas responderam que são a favor e 5% responderam que são contra. A pesquisa ainda está disponível para visualização em @Leandro Sampaio Jornalista. Os pais não sabem, a maioria deles, mas eles podem sim interferir no currículo escolar, podem participar do conselho da escola, podem sugerir matérias. Educação financeira é uma boa sugestão. Outra boa sugestão é o direito para a criança. Por que é importante? É o direito do adulto? É as leis? Não. É o direito natural. O tema educação financeira ganhou destaque na arena política global com a crise econômica mundial de 2008. Desde então, tudo isso se tornou um dilema na vida de muitas pessoas. A gente observa hoje que muitas pessoas têm alguns transtornos de impulso. Então a gente fala bastante sobre transtornos de impulso em relação a gastos excessivos, a comida excessiva. Então, realmente o início da educação financeira ajudaria bastante nessa questão da psique, no sentido de o que é o dinheiro, porque muitas pessoas acabam utilizando o dinheiro de uma forma recreativa, de uma forma para preencher os vazios, de uma forma para se encontrar, para colocar uma identidade. Então, ter essa educação financeira já vai fazendo com que as crianças saibam o que é o dinheiro, o significado do dinheiro, a dificuldade que é para ter dinheiro, e com isso consigam fazer um uso consciente, não um uso impulsivo. E no Brasil, a educação financeira vem conquistando seu espaço como política de Estado com a publicação do decreto número 7.397, de 22 de dezembro de 2010. Este tema é muito amplo e precisa de mais tempo para a discussão. Mas você pode deixar aqui a sua pergunta e o seu comentário, que os nossos especialistas responderão. Por enquanto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima! Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Esperando estar com vocês novamente sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. E lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E agora com 2 canais, Jovens Pensadores e Vamos Conversar com Rosilma Roldan. São pequenos vídeos de 2-3 minutos comentando as notícias que andam por aí. Até o próximo programa, se Deus quiser.